Olá pessoal, eu sou o Rafael, professor de matemática aqui do Aula Livre. Hoje a gente vai resolver mais uma questão do Enem do caderno de matemática, o caderno rosa. A questão de hoje é a questão de número 179, então vamos lá. Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa com as dimensões 220 centímetros de altura, 120 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala de 1:8, entra em contato com o cliente para fazer a sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso, ou seja, depois de fazer todas as mudanças, para a apresentação serão, respectivamente, aí temos as opções. Essa questão ela precisa ser resolvida de forma bem organizadinha, senão é bem fácil de se perder, porque tem bastante informação. Quando tem muita informação na questão, geralmente ela é fácil de resolver, só que precisa ser bem organizado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o armário e colocar as dimensões reais do armário que ele vai ter na vida real. Então eu vou desenhar o armário aqui. Um armário ele é um cubo, né? Um paralelepípedo. Então, é dito que o armário tem 220 centímetros de altura. A altura é essa dimensão aqui e eu vou chamar de A. A igual a 220 centímetros. 120 centímetros de largura, então a largura é essa dimensão aqui, eu vou chamar de L, L, que é a largura, é 120 centímetros. E 50 centímetros de profundidade, a profundidade é essa dimensão aqui, eu vou chamar de F. F para profundidade, então F é igual a 50 centímetros. Essas são as dimensões do armário na vida real. O que tem que ser feito? O armário agora ele tem que ser desenhado numa folha de papel. E esse desenho ele vai ter uma escala de 1:8. O que significa uma escala de 1:8? Significa que a cada 1 centímetro no papel corresponde a 8 centímetros na vida real. Então, por exemplo, se tivesse uma linha nesse armário, vamos desenhar uma linha nesse armário, e essa linha tivesse 80 centímetros, na vida real, no papel, essa linha teria só 10 centímetros. Porque numa escala de 1:8, a cada 1 centímetro corresponde a 8 na vida real. Ou seja, cada dimensão, qualquer coisa da vida real, para ser representado numa escala de 1:8 no papel, precisa ser dividido por 8. Então, vamos colocar aqui as informações no desenho. Então, isso daqui... Aqui em seguida eu vou colocar todas as informações que a gente tem no desenho referentes aos tamanhos desse móvel. Então, como na vida real eu chamei as dimensões de A, L e F, no desenho eu vou botar um Pzinho embaixo que representa a mesma quantidade, só que no papel. Então, a altura no papel, que é o AP, que eu chamei de AP, ela vai ter que ser a altura da vida real dividido por 8 para entrar na escala de 1:8. Então a altura no papel ela é 220 dividido por 8. A escala continua sendo em centímetros, mas eu não vou escrever só por uma questão de praticidade, para ir mais rápido, né? Então, a largura no papel eu vou chamar de LP. LP. Numa escala de 1:8, ela deve ser 120 dividido por 8. E, novamente no papel, a profundidade desse armário, a profundidade do desenho desse armário, vai ser FP, ela vai ser 50 dividido por 8. Tá, essas são as dimensões do armário desenhado no papel numa escala de 1:8. Só que não terminou aí. O profissional ele precisou reduzir um pouquinho o tamanho do desenho, porque senão não caberia na folha.
essa redução ela teve que ser de 20%. E o que significa reduzir 20% de alguma coisa? Agora é bem importante entender como que se faz esses cálculos de álgebra com porcentagem. Se eu pegar uma coisa inteira, eu tenho 100% dessa coisa. Agora, se eu diminuir 20% dessa coisa inteira, com quanto que eu vou ficar? Vamos ver. Eu vou fazer aqui no canto, ó, uma coisa inteira é 100%. Se eu tirar 20%, eu termino com 80%. Então, se eu tinha um número, se eu tinha um determinado valor, eu reduzi 20%, eu reduzi esse valor em 20%, isso significa que eu terminei com 80% do que eu tinha. Ou seja, o que eu tenho que fazer agora para descobrir o tamanho final dessas medidas na folha é só encontrar quanto vale 80% de cada uma delas. É bem fácil no final das contas. Então, quanto é que é 80% de cada uma delas? Vamos fazer o cálculo aqui. Eu vou ter que apagar essa parte para me sobrar espaço, mas a gente já sabe que a gente precisa calcular 80%. E como é que se faz para calcular 80%? Eu posso usar a regra de 3. Posso, mas a regra de 3 é desnecessária para fazer esse tipo de conta, na verdade. Por quê? O que significa 80%? 80% significa isso aqui, ó, 80 dividido por 100. 80% de... Vamos escolher uma dessas grandezas aqui e calcular 80% dela. 80% de AP, que é... por que AP? Porque AP é a dimensão no desenho e é essa dimensão que eu estou reduzindo. O armário na vida real continua com o tamanho que ele tinha. Então 80% de AP é 80 dividido por 100 vezes AP. Tá, então aqui embaixo, vamos continuar aqui embaixo. Quanto é que vale AP? AP vale 220 dividido por 8, vezes 220 dividido por 8. Se eu terminar essa conta aqui, eu vou ter exatamente o tamanho do desenho final na folha. E daí eu já posso começar a comparar com as respostas. É bem fácil fazer essa conta aqui. Até mesmo foi por isso que eu não dividi o 220 por 8 assim que eu descobri que eu tinha que colocar numa escala de 1 para 8, porque se eu dividisse, eu ia perder a oportunidade de fazer o que eu vou fazer agora, que é o seguinte: eu tenho 2 zeros aqui embaixo, no 100, e eu tenho um zero, eu tenho 2 zeros aqui em cima também. Então eu posso cortar esse zero com esse zero, eu posso cortar esse zero com esse zero. O que vai me sobrar? Vai me sobrar isso aqui, ó. Vai me sobrar 8 vezes 22 dividido por 8. Tá, mas se eu estou multiplicando por 8 dividindo por 8, então eu corto. Eu fico só com 22. A altura final, portanto, do meu desenho vai ter que ser de 22 centímetros. Vou botar o centímetro aqui agora no final. Se eu for procurar nas alternativas, a única que tem 22 centímetros é a alternativa A. Então, a resposta certa dessa questão é a alternativa A. Se eu fosse fazer 80% de cada uma das outras grandezas, eu ia acabar com os valores corretos. Então, fiquem à vontade se quiserem verificar, mas não é necessário, porque na hora da correria, lá na prova do Enem, eu não vou precisar verificar todas, né? Olhando para a primeira, eu já sei que é a única alternativa possível. Então é isso aí, eu espero que tenha sido bastante claro e até a próxima solução. Para, não feche a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, Tchau, tchau.